Olá, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do canal Vou Chamar a Síndica. Para você que ainda não me conhece, meu nome é Catarina Anderaus, eu sou jornalista e síndica do meu condomínio. Se você ainda não está inscrito, eu aproveito para te convidar a se inscrever apertando o botãozinho vermelho que está aqui embaixo. Também já aproveito para pedir o like, já registro o like aqui, porque isso ajuda o YouTube a entender que esse vídeo é relevante e distribuir para mais pessoas. E você também pode ser membro do canal. Então, se você quiser saber mais informações sobre isso, dá uma lidinha na descrição do vídeo que eu explico tudinho ali para vocês. E hoje, gente, eu trago uma história. Na verdade, eu trago algumas histórias que eu me lembrei por causa de uma consulta que eu fiz ontem com uma amiga que passou por uma situação bem chata, desagradável, no antigo condomínio onde ela morou. Então, olha só o que aconteceu e fica ligado nisso aqui que tem muita dica importante para você que gosta de fazer compra pela internet e recebe aí no seu condomínio, onde você mora, e a gente sabe como é que é esse negócio de entrega, né, de e-commerce, quando a gente tem portaria remota, como que funciona, quando a gente tem portaria presencial, que quem recebe geralmente são os porteiros, para condomínios onde é o próprio morador que desce lá para buscar, e a gente sabe que nem todas as plataformas de entregas fazem ali um controle rigoroso. Então fica atento, porque esse vídeo pode ser muito útil para vocês, porque a gente sabe que e-commerce é um caminho sem volta, desde a pandemia a coisa explodiu, todo mundo faz alguma compra, e vai ser importante para você. Então vamos lá. Qual foi a situação que essa minha amiga enfrentou e ela veio me pedir uma ajuda, me consultou aqui para eu dar orientações para ela. Ela se mudou há algum tempo de condomínio e aí ela fez uma compra pela internet, numa loja super respeitada, bacana, coisas caras. E a encomenda não chegou no endereço novo dela. E ela já tinha feito uma compra e tinha recebido anteriormente, mas dessa vez a compra não chegou. Aí o que ela fez? Foi averiguar junto ali a loja. E o que ela constou? Que eles fizeram a entrega no endereço antigo dela e não no novo. Por alguma razão que ela não entendeu, esse cadastro dela manteve registrado o antigo endereço dela. Sabe quando a gente tem ali duas opções de endereço? Você pode dizer onde você mora e onde você quer receber a sua compra. Então ela acha que o que aconteceu foi isso. Acabou ficando ali registrado no cadastro dela os dois endereços. E por alguma razão misteriosa que ela não sabe, a loja acabou entregando para o endereço antigo, que não era o endereço atual. Mas aí o que ela fez? Eu vou até o prédio, ou vou me comunicar lá com a portaria e perguntar se eles receberam. E foi exatamente o que ela fez. Chegou, mandou mensagem, ao que o síndico respondeu o seguinte para ela: olha, a gente aqui tem um seguinte padrão de recebimento de encomendas ou de cartas para pessoas que não moram mais aqui ou que veio por engano. A gente devolve a encomenda, a gente não recebe, a gente informa, olha, essa pessoa não mora mais aqui, e devolve, e aí fica tudo resolvido, tranquilo, eles também não têm que ficar fazendo a gestão de uma encomenda de uma pessoa que não mora mais lá, porque acaba sendo inconveniente de ter que entrar em contato com esse morador. Às vezes é uma pessoa, antigo morador, às vezes é uma pessoa que não está mais nem morando na própria cidade, então como que essa pessoa vai receber? Acaba virando uma dor de cabeça. Então foi essa a resposta que o síndico deu para ela. Só que a loja onde ela fez a compra tinha as provas de que a encomenda havia sido recebida por alguém naquele endereço. Constava o nome da pessoa, a assinatura com a data e o horário. Então ela contestou o síndico e falou: olha, a loja que eu comprei está me dizendo isso. Aí o síndico falou: olha, não, isso não aconteceu, isso não veio, não foi recebido aqui, e deu o caso como encerrado. E aí ela veio me perguntar: Catarina, tá certo o procedimento que o síndico fez? O que eu posso fazer? E o que eu disse para ela? Olha, o síndico tá certo
em adotar esse procedimento de não receber cartas, não receber encomendas de pessoas que não moram mais lá. Agora, a loja está dizendo que a encomenda foi entregue. O síndico está dizendo que não. Aí você teria que contar muito com a boa vontade desse síndico de fazer o quê? Resgatar as imagens ali do sistema para mostrar que naquele dia e naquele horário não teve nenhuma entrega, ou que a entrega ali, enfim, filmou o porteiro dispensando aquele entregador ali da encomenda. E eu acho que isso vai ser meio difícil de você conseguir, mas não custa você tentar. Aí ela falou, eu tô achando que ele tá de má vontade, então não sei se vale a pena. Mas a plataforma disse que eles têm uma maneira ali de ir atrás, de falar com quem fez a entrega, ou deles próprios tentarem entrar em contato com o próprio condomínio que acusou ali o recebimento, consta a assinatura de uma pessoa, e aí conseguirem ressarci-la ou ter ali a encomenda dela de volta. Ela disse que não foi assim, sabe, uma compra porcaria, dessas besteirinhas que o pessoal às vezes compra, coisinha de papelaria, coisinha de cabelo, enfeite, coisinha simples que custa barato. Ela falou que não, que foi assim, uma compra de um alto valor agregado e de uma loja que não é nenhuma intermediadora também, que usa ali não é uma plataforma, um marketplace. Foi direto de uma loja, de uma marca, e que ela se responsabiliza por isso. Então ela vai entrar ela vai tentar falar com o síndico, ver se ela consegue comovê-lo para fazer essa solicitação de imagens. Mas eu também acho o seguinte, que já se passou um certo tempo, e geralmente o armazenamento de imagens de CFTV, ele tem ali um prazo meio curto, assim, que fica ali guardado. Geralmente é uma semana. Condomínios que têm um pouco mais de grana ou que passam por problemas e eles precisam manter essa guarda de imagens por mais tempo, às vezes colocam por 15 dias e conheço condomínios que guardam por um mês. E aí, enfim, ela ia fazer essa tentativa, ela não sabe como que funciona isso lá nesse antigo condomínio onde ela morou. Mas aí, o que eu contei para ela? Eu contei 2 situações que aconteceram no meu condomínio e que eu acho que eu nunca trouxe aqui no canal, então se eu já trouxe, eu tô contando de novo, mas eu tenho quase certeza que eu não contei. E que ilustram bem uma seguinte situação, golpes de entregadores, tá? E aí eu quero dizer aqui, gente, não estou demonizando essa categoria de profissionais. A gente sabe que tem, assim, a maioria dos profissionais que fazem entrega, seja de plataformas de marketplace, Amazon, Mercado Livre e por aí vai, a maioria são trabalhadores, pessoas honestas que estão ali ralando para ter o seu sustento aí do dia a dia. Mas a gente sabe que tem aqueles que, enfim, se aproveitam da situação. E aí o que aconteceu aqui no meu prédio, eu trago isso aqui também para vocês, que foi o que eu contei para elas. 2 vezes isso aconteceu aqui no condomínio. 2 vezes com a mesma empresa, que eu vou citar o nome aqui, que é a Shopee. Tá? Vou dizer porque aconteceu aqui, enfim, a gente fez a devolutiva. A moradora mandou um e-mail para mim, falando, Catarina, fiz uma compra na Shopee, era um item barato, sei lá, um brinco, alguma coisa do tipo, uma coisa que custava R$20, era um negócio muito, muito simbólico, assim, em relação a valores. Diferente da compra dessa minha amiga, que foi algo de mais de R$200, tá? Olha, eles disseram que entregaram aqui no condomínio, no dia X, no horário X, porque essas plataformas, o entregador ele precisa dar baixa no sistema, geralmente eles fazem isso por aplicativo, e consta a assinatura aqui de um funcionário do prédio. Aí eu falei para ela, respondi para ela o seguinte, olha, para começo de papo, o prédio aqui é portaria remota, então qual que é o procedimento? O entregador chega aqui no prédio, o que ele faz? Ele interfona para o apartamento. Se a pessoa está em casa, ela desce e recebe direto do entregador. Se ela não está em casa, ou ela não atende, porque também tem morador que não atende, porque está tomando banho,
está trabalhando ali, está no meio de uma reunião, ele não consegue, enfim, atender. Aí o que acontece? Depois do quinto toque do interfone, ele faz a transferência para a central de atendimento da portaria remota. Então, a portaria, lá na central, faz, pois não, quem é você, o que você gostaria de fazer, como posso ajudá-lo, alguma coisa do tipo. Aí a pessoa fala, olha, eu vim fazer uma entrega para o apartamento X para a pessoa fulana de tal. Olha, a pessoa não atendeu, então o que eu faço? Entra aqui na clausura e você vai liberar uma das portas do armário inteligente ou locker para você acomodar a encomenda. E, gente, é um sistema super simples, muito prático, maravilhoso aqui no meu prédio. A gente usa muito o locker, todo dia, muitas compras, é de uso rotativo, né? Então, a pessoa recebe, no momento ali que ela recebe um alerta, ela tem um prazo ali, a gente acorda com as pessoas de ser um prazo de 24 horas para elas retirarem a encomenda. E a orientação que a gente dá para alguém que vai viajar, vai ficar fora, é para ela não fazer compra ou ela programar essa entrega para depois do dia que ela voltar, porque senão fica ocupando ali um espaço do armário. E é um inconveniente, porque deixa de ter aquele uso rotativo, né? Então a gente passa essas orientações e, de maneira geral, as pessoas fazem bom uso. Então, é esse o procedimento. Então, a pessoa, o entregador, ele entra ali na clausura, ele digita ali no painel o número do apartamento que ele vai fazer entrega e o sistema pergunta qual é o tamanho da sua encomenda, P, M ou G, porque a gente tem 3 tamanhos de compartimentos diferentes. Um é aquele menorzinho, assim, que é para colocar livro, uma caixa menor, uma outra que é um pouquinho maior e uma grandona que cabe ali o tamanho, por exemplo, é que aqui no vídeo não vai dar muito bem, mas é como se fosse uma caixa para 6 vinhos, então que é meio que uma caixa padrão que as empresas que fazem essas assinaturas de vinho, elas costumam fornecer. E aí, abre o compartimento, o entregador coloca a encomenda lá dentro, fecha e imediatamente após fechar, o morador da unidade recebe pelo aplicativo e pelo e-mail dele uma mensagem dizendo que chegou uma encomenda na data e na hora tal, e aí ele vai receber aquilo usando um QR Code. Então, quando ele voltar para casa ou quando ele puder descer ali para retirar, ele vai até a clausura onde tem o armário inteligente, ele mostra o QR Code que ele recebeu pelo aplicativo ou pelo e-mail ali no leitorzinho e o leitor abre a portinha do compartimento e a pessoa retira a sua encomenda e fecha a portinha e aí está tudo resolvido. Então, aqui no meu prédio, o que aconteceu? Eu expliquei como que era o funcionamento, então que os nossos funcionários eles não recebem as encomendas, exceto se der algum problema técnico no armário inteligente, se o armário estiver lotado, e isso pode acontecer, são raras as vezes, mas isso pode acontecer, ou se der uma pane geral, ou se o entregador chegou com um monte de encomenda, tipo a mesma plataforma, sei lá, o Mercado Livre ou os Correios, chega com um monte de coisa, o cara não vai dar conta ali de colocar, são, sei lá, mais de 12 pacotes para pessoas diferentes, e daí ele não vai ter espaço suficiente para ele fazer isso. Aí sim o funcionário recebe e ele mesmo notifica os moradores, ele deixa guardado num local trancado com chave aqui do condomínio, e aí a pessoa precisa entrar em contato com o funcionário do prédio, quando ele estiver disponível, para fazer ali a retirada, mediante assinatura de protocolo. É essa aqui que é o procedimento que a gente tem. Mas é muito raro chegar nessa situação. E naquele dia, enfim, que a reclamação veio, tanto de um caso quanto de outro, que foram casos muito parecidos, não estava com o armário lotado. Estava sobrando espaços ali. Então, não procedia isso. Mas aí o que eu fiz? Eu entrei em contato com a empresa de portaria remota e eu solicitei para eles o resgate das imagens dentro da faixa de horário
que o entregador disse que havia feito ali a entrega. Então a gente pegou meia hora, um intervalo de meia hora do horário em que teria acontecido a entrega. E aí, gente, para a surpresa da pessoa que estava contestando, simplesmente não teve movimentação nenhuma. Não entrou e não saiu ninguém pela clausura, nem assim moradores, sabe? Nem outros entregadores, simplesmente não teve acesso. Ficou ali a imagem registrando o nada, somente pessoas passando na rua, né? E também a questão do atendimento da central também não teve registro de atendimento para aquele apartamento. Então, e a assinatura, que ela mandou o print da assinatura lá do funcionário, do possível funcionário que teria recebido. Não tinha ninguém com aquele nome, porque a pessoa assinou um nome José, sabe, um nome aleatório, que não batia com nenhum dos nossos funcionários e nem com a assinatura de nenhum deles. Então eu devolvi isso para ela, falei, olha, não temos nenhum funcionário com esse nome, você sabe disso, né? Enfim, a moradora pelo menos deveria saber os nomes dos funcionários, mas enfim, olha, não temos ninguém com esse nome, essa assinatura não bate com nenhum dos nossos funcionários, e aqui está a imagem para você poder levar para a plataforma. E aí ela agradeceu, né, todo aí o trabalho que a gente teve e encaminhou lá para a Shopee e não soube mais o que aconteceu. Mas, no final das contas, provavelmente o que aconteceu é que o entregador fingiu que entregou, mas não entregou. E ele nem esteve no nosso condomínio, porque naquela data e naquele horário não teve movimentação de entrada de ninguém e nem de acionamento de interfone, né? Então a gente solucionou dessa maneira, fornecendo as provas do que não havia acontecido, ou seja, não teve movimentação de pessoa nenhuma. Então, pessoal, fiquem muito atentos a isso, tá? Se acontecer com você de fazer uma compra, e também não estou dizendo que essa plataforma é pior ou melhor do que as outras, mas foi o que aconteceu aqui no nosso prédio, tá? 2 vezes com essa mesma plataforma. Você precisa, então, solicitar as imagens do CFTV, ou um registro de log, ou de interfone, do sistema de segurança, ou de portaria remota, ou da sua própria portaria, se for uma portaria presencial, para mostrar que não teve movimento de nenhum entregador naquela data e horário que consta no sistema como tendo sido entregue. No caso dessa minha amiga, falei para ela, olha, presta atenção assim numa próxima compra que você fizer para fazer atualização cadastral. Então essa dica fica para vocês aí também que costumam fazer compras de e-commerce. Atualizem o seu registro, mantenham sua ficha cadastral atualizada, endereço, contato, e-mail, cartão de crédito também, porque às vezes a gente troca de cartão, às vezes tem cartão clonado que você precisa fazer uma troca. Uma outra dica é sempre use cartão virtual para fazer as suas compras online, de preferência aqueles cartões que são de uso único, né, um aleatório que você cria somente para fazer uma compra pontual, aqueles que eles duram bastante, porque também existe cartão virtual que ele é para compras recorrentes. Usa isso somente para assinaturas de streaming, Netflix, Prime Video, Globoplay, por aí vai, e para aplicativo. Então, você usa ali Uber, 99, iFood, aí também são compras recorrentes, porque senão você vai ter que ficar cadastrando um cartão virtual a cada vez que você faz ali uma compra e fica difícil também você fazer isso. Então, para essas situações existe o cartão virtual de uso recorrente, que também é para um uso específico, orientado pelos próprios cartões de crédito. E aí essa minha amiga, infelizmente, ela amargou aí um prejuízo, ela vai tentar esse outro caminho que a loja disse que existe, que ela consegue fazer uma investigação e tentar provar, mas assim, eu tô achando que não vai dar certo, que não vai dar em nada, que ela deu um azar, infelizmente,
Mas, assim, uma pena também que o síndico lá do condomínio, né, do antigo condomínio dela, não quis colaborar cedendo as imagens, que ele poderia ter feito isso. Mas aí também não dá pra gente ficar exigindo da pessoa uma super investigação de um caso que não faz mais parte ali das demandas dele, né, dos moradores ali do condomínio, que é para quem ele realmente está ali no cargo para atender, né. Mas fica um apelo também para os colegas síndicos poderem ajudar numa investigação. No caso aí foi um furto que essa pessoa sofreu, né. Então, gente, essas são as histórias que eu trago para vocês neste vídeo de hoje. Então, se você gostou desse vídeo, deixe aqui o seu like. Se você já passou por uma situação parecida com essa no seu condomínio, conta aqui nos comentários o seu caso, porque eu quero saber. E é muito importante a gente trocar figurinhas assim sobre como esse tipo de crime vem acontecendo, quais foram as soluções que vocês adotaram aí no seu condomínio, para a gente poder também aprimorar a maneira como a gente faz a gestão. Eu fico por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!